Também é preciso dizer que quem mais danifica o ambiente não é o poder público. Ele não fiscaliza, mas quem danifica o ambiente é a população, somos nós. Hoje conversamos com o desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador Torres de Carvalho, o senhor atua na Câmara de Direito Ambiental. O que efetivamente querem dizer aqueles que defendem que temos que olhar para a questão ambiental não com os olhos voltados para o direito penal clássico, mas sim para o direito penal moderno? O que isso quer dizer? Resumindo uma questão de direito penal complexa, nós poderíamos dizer que o direito penal clássico se preocupa mais com a punição e, dentre a punição, mais com a parte do encarceramento. Seria um direito penal mais voltado à contenção e à prisão. O que eles dizem do direito penal moderno são aqueles mesmos princípios do direito penal, mas dando uma ênfase maior à pessoa do criminoso e aos aspectos secundários da condenação. O direito penal moderno, então, ele tem uma preocupação menor com o encarceramento e tem uma preferência maior por outras formas de retribuição, que seriam as penas restritivas de direitos, seriam indenizações, seriam compensações, trabalhos voluntários e assim por diante. O direito penal moderno ele também prega uma coisa muito complexa de entender e aplicar, que é a punição da própria pessoa jurídica, que é porque hoje em dia é verdade. Que o direito penal clássico não admite. Agora, o que se diz é que pela natureza das infrações ambientais, que na grande maioria não são infrações horríveis, catastróficas, o dia a dia é a infração de fauna, em que a pessoa às vezes caça um passarinho, mata uma capivara, são coisas graves por si mesmas que devem ser punidas. Mas o que se diz é que seria mais adequado fazer com que essa pessoa recomponha o meio ambiente, pague uma indenização, ou preste um serviço à comunidade, até ajudando na composição ambiental, do que encarcerá-la. Do que ficar detida, né, do por que exemplo. deter a pessoa simplesmente. O crime ambiental acaba sendo um crime das pessoas comuns. Eu acho que voltado mais à conscientização, talvez, né? Voltado mais à conscientização. Não é o crime propriamente dos criminosos, reincidentes, daquele pessoal que se chama de perigoso. Faz sentido, realmente. Pois é, mas o meio ambiente é direito constitucional garantido, sendo que o poder público, em conjunto com a população, deve garantir a sua proteção e a sua preservação. Isso nós sabemos, né? Agora, essa parceria, desembargador, digamos assim, tem dado certo? Essa parceria, no momento, ela se encontra mais na fase do discurso do que na prática. Não tem acontecido, né? Tem e não tem. Fala-se cada vez mais em meio ambiente. Nós notamos uma preocupação real e sensível. Há pequenas medidas que são relevantes no conjunto de apoio ao meio ambiente, por exemplo, as famílias que separam o lixo, que entregam o lixo para serem reciclados, têm aumentado a preocupação com a proteção dos córregos, dos rios, etc. Mas o que eu noto que a preocupação é mais no discurso do que na prática, é que os grandes infratores, os grandes poluidores, que seriam as indústrias, seriam os incorporadores, os parceladores de solo, os fazendeiros, eles acabam adotando uma posição que fica um pouco de hipocrisia. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu peguei um caso de um parcelamento de solo. Era uma área totalmente florestada, um parcelamento antigo, da década de 70. Parcelamento, o senhor quer dizer? Um loteamento. Loteamento. Loteamento num local muito chique do litoral, de lotes muito mas caros, muito arborizado. E um loteamento para gente rica. Tá. A área era totalmente arborizada. E na década de 70, quando a preocupação era menor, a legislação era um pouco mais permissiva, eles obtiveram, então, as licenças ambientais e implantaram o loteamento, reservando alguma coisa como 30% da mata. Que é pouco, né? Por outro lado,
está dentro do que diz a lei, Tá. e esses 30% foram preservados. Mas quando se olha o loteamento, eles colocaram esses 30% no fundo do loteamento, no local em que ninguém vai e que ninguém vê. E a parte da frente, que é onde as pessoas vivem, eles fizeram uma terra arrasada. Totalmente. Não sobrou uma árvore, não tem uma praça, Nossa. nada. Então, a ideia que se tem, e no processo, houve um processo sobre isso, era de que eles alegavam o respeito ao meio ambiente por terem preservado 30%, até um percentual um pouquinho acima do que a lei Sim. exige. Mas quando se olha com outros olhos, aquilo não era respeito nenhum. Eles não cortaram a mata porque não puderam, mas Certamente para disfarçar o muro do fundo. isolaram a mata, afastaram as pessoas do convívio com a natureza e não fizeram nenhuma praça, nenhuma reserva, nada. Então, isso é o que eu chamo de uma preocupação ambiental mais teórica do que prática. Agora, tem havido melhoras. O que eu noto na judicatura, nos processos, é que antes os réus ou os interessados, os envolvidos, iam contra a lei. Hoje ninguém mais discute a necessidade da preservação. Hoje a conversa e as discussões é sobre a forma de preservar, Sim. sobre a maneira de se evitar um prejuízo, formas alternativas de compensação, mas não encontro mais Vamos dizer assim, discussões qualitativas, né? qualitativas, Tá. nenhuma alegação quanto à necessidade da preservação ou quanto à importância da legislação em si. O senhor acha, o senhor nota então que atualmente existe uma maior preocupação coletiva com o meio ambiente? Sim, Nota isso? noto. Nos seus julgamentos, enfim, né? Noto. Essa preocupação existe até pelo tipo da litigância que aparece. É uma Sim. litigância mais qualificada, mais complexa, com partes melhor defendidas. Desembargador Torres de Carvalho, o senhor pensa, o que o senhor pensa a respeito do novo e pretendido Código Florestal? A ideia é boa? É uma pergunta muito difícil. A ideia de se atualizar a legislação e adequar a legislação à realidade que vai mudando é sempre boa em si. A questão é como se altera. O Código Florestal ele enfrenta ou tenta enfrentar algumas questões extremamente polêmicas e alguma coisa enfrenta errado, em alguma coisa enfrenta mal. Em suma, mesmo admitindo a ideia que tem por trás, a maneira de implantação problemática na prática. Eu posso dar um exemplo das 3 situações. Questões problemáticas para as quais eu não teria uma resposta imediata, Sim. uma resposta de mérito, e que eu espero que o Congresso resolva da maneira adequada. Seria, por exemplo, determinadas áreas de cultura em região protegida. Por exemplo, a cultura da maçã, Sim. ela se encontra em grande parte acima de 1.800 metros, onde nada pode ser plantado. Uma parte da cultura do arroz, se não toda, é feita em áreas de várzea, Sim. onde também não pode se plantar nada. Então, há uma certa complexidade em aplicar o Código Florestal em todo o seu rigor, que implicaria a mesma coisa da indústria do vinho, cujos vinhedos aproveitam encostas, muitos deles que têm uma parte protegida. É um estudo muito desmembrado, né? Então, e há uma específico. situação complexa de aplicar com rigor o Código Florestal atual, que implicaria, de certa maneira, em extinguir praticamente determinadas culturas. O que é ruim? Tem o lado ruim. Essa é a questão complexa para a qual eu não tenho uma resposta clara. Algumas coisas o projeto faz, me parece, errado, simplesmente. Sim. Exemplo, a redução da mata ciliar, das áreas de preservação ao longo dos cursos d'água. Faz errado por 2 maneiras. A primeira é porque a proteção da água hoje talvez seja a preocupação maior do planeta e a preocupação maior nossa. O Brasil, então, que tem uma das maiores reservas de água doce do mundo, tem a obrigação de cuidar bem e de preparar para que isso seja um recurso futuro nosso, inclusive para outros países que têm menos.
E eles reduzem a faixa de preservação de 30 para 7,5 metros. Reduzem bastante. 7,5 metros não preserva nada. Em suma, reduzir para 7,5 metros é igual a não preservar. É uma faixa extremamente pequena, equivale a uma calçada ou 2 calçadas de largura, que na margem de um rio, numa zona rural, não permite que se estabeleça uma floresta, uma mata ciliar sólida, nem qualquer tipo de vida, de corredor ecológico, corredor de fauna e coisas assim. Então isso, por exemplo, em hipótese alguma deve ser feito, é um erro em si. Outra coisa que a ideia, se poderia ser discutida e mal implantada, é, por exemplo, a ideia de eliminar a reserva legal, digamos, nas fazendas ou áreas com até 4 módulos. Por que que isso é de implantação problemática na prática? Porque é uma válvula que permite o desmembramento das fazendas. Sim. E nós trabalhamos com registros. Fazendas que nós vemos como uma coisa contínua passando pela estrada, na verdade elas são compostas de 6, 8, 10, 14 aquisições e os fazendeiros conservam aqueles registros isolados. Ah, eles conservam? Conservam. Então aquilo não é aglutinado para que se torne uma única fazenda. Sim, em termos não é unificado, legais, em tá termos certo. do registro de imóveis e tudo. E nós trabalhamos com o registro de imóveis, porque é na margem da matrícula que a reserva legal é averbada. Agora, nós não podemos impedir ou permitir que esse desmembramento ocorra, de forma que uma fazenda que tenha, por exemplo, 40 módulos. Sim. E é uma fazenda grande. Obrigada, então, a reserva legal. Ela pode simplesmente criar outras entidades ou dividir a fazenda de alguma forma em 10 ou 12 áreas inferiores a 4 módulos. Pronto. E nós, em juízo, vamos ter uma dificuldade muito grande Aí você vê coisas que a gente de não sabe. caracterizar essa fazenda como uma unidade, porque juridicamente ela não é uma Ela unidade. não é. E ela, então, o proprietário fica dispensado É complicado, da hein, aplicação da desembargador? reserva legal. É. Em suma, se a ideia é facilitar a reserva legal para o pequeno proprietário, De repente. o método escolhido não é um método adequado. Não é o ideal. O outro problema que fica é que o Código Florestal facilita, o que à primeira vista não é tão ruim, o que eles chamam de compensação da reserva legal na microbacia hidrográfica, geográfica, até em outro estado. Então, ao invés do agricultor formar a reserva legal na sua área, ele forma a reserva legal numa outra área. Pode comprar, pode até alugar uma floresta, assim por diante. Em termos de ambiente, a ideia pode não ser tão ruim. Pode até ser melhor que se forme um grande maciço florestal do que pequenos, o que eles chamam de pequenas manchas florestais aqui e ali. Só que a dificuldade de controle disso é brutalmente grande. Precisaria ser mais fiscalizado, né? Nós não temos hoje um sistema de saber, primeiro, aonde a compensação está existindo, segundo, se essa mata está compensando apenas os 20% dessa propriedade, ou se, na verdade, a mesma mata acaba compensando 20% de várias outras áreas, e cria essa dificuldade que o projeto não resolve, que é uma dificuldade prática. Por isso que eu acho que está se discutindo tanto, né? E vai continuar, a discussão continua. É polêmico. O Código Florestal nosso é duro, é um código rigoroso, e uma parte do que eles estão pretendendo, não creio que vá bem. Outra questão polêmica é a anistia, que se fala tanto aos infratores. Anistia, isso que eu ia perguntar, se na verdade é possível essa anistia aos infratores, né? Possível basta a lei dizer que está anistiado. Ou é admissível? Que está anistiado. Agora, o receio que se tem com essas facilitações é que o histórico nosso é muito ruim. E as válvulas que se apresentam acabam aproveitadas não para resolver situações existentes, mas como aberturas, janelas e portas que se abrem para novas situações. É complicado. A mensagem que passa também é muito difícil, porque aquele que conservou se sente um idiota. Por ter conservado. O outro que foi contra a lei sai bem, essa é a sensação que o governo passa. Incentiva, então, que se criem novas situações, eles dão o nome das situações consolidadas.
mas incentiva que se criem novas situações que daqui a alguns anos estarão consolidadas por sua vez, e em seguida exigirão uma nova anistia para que não fique diferente do que foi no passado. Não é fácil, Eu, em não. tese, vejo com muita preocupação essa ideia. É verdade, eu acho que no mínimo com muita preocupação. Desembargador, nós vamos interromper uns minutinhos, que daqui a pouco teremos de volta o desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E a sociedade, eu acho que não percebeu ainda que o meio ambiente é um problema. Ela vê o meio ambiente como uma coisa distante da sua vida, como uma coisa que não o incomoda. Desembargador Torres de Carvalho, agora para descontrair um pouquinho, no nosso segundo bloco, as pesquisas apontam que temos muito mais mulheres do que homens no planeta. Diga lá, o que está faltando mais no nosso adorável planeta? Homens ou árvores? O que você acha? Homens têm mais do que suficiente. Eu diria que faltam árvores, Precisamos muitas perguntar árvores. às mulheres, né, também. Quanto menos homens, melhor, pelo menos do meu ponto de vista.